Orjen Yojin Hobjansam Pemange Zardon Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pemajun Eshek Sudran Ordo candro mampecor, ceci Jesu da drucir, gingi lapcia sexuson, guru pe masigiahum, Honorgen Eugen Ubjan Sam Pema Gezardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pema Jun Eshek Sudra Ordu can Romam pecor, ceci Jesu da drupci, gingi lopci sexuso, guru pe masigiahum. Onargen Yogen Objansam Pemagezardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Pemajun Eshek Sudrav Guardo candro mampecor, ceci Jesu da cruci, gingi lopci sexuso, goro pe masigiahum. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dani Chapsuchi Nagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Sanje Chodam Sochi Chodam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Sochi Pesonanchi Yola Penchir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Drupashu Onha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Onha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Onha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate para Sangate Bodhi Soha. Om Gate Gate para Gate para Sangate Bodhi Soha. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha. Om Gate Gate Paragate para Sangate Bodhi Soha. Om Gate Gate para Gate para Sangate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhi Soha. Boa noite. E tudo bem? Tudo bom, pessoal? 8 de dezembro, dia da iluminação do Buda. É, hoje na tradição japonesa, especialmente, e também chinesa, a iluminação do Buda é comemorada no dia 8 de dezembro, né? Na tradição do budismo indiano Theravada e também do budismo tibetano e boa parte dos outros grupos, isso é comemorado no mês de maio, né? Na lua cheia do mês de maio, que é o Vesak. O Vesak é um mês, é o nome do mês, né, indiano antigo, mês lunar, em que se comemora o nascimento, iluminação e parinirvana do Buda. Então tem essas datas assim. Então hoje é interessante porque é um dia em que o Lama Santen, né, há muitos e muitos anos faz esse retiro de 1º de dezembro a 8, e hoje concluiu, né, na madrugada esse retiro assim super especial, né, muito intenso. Então é aquele retiro, quem faz o fechado, né? Come uma vez só por dia, bebe água uma vez só por dia, dorme menos, à noite tem revezamento de vigília, de recitação de mantras. Um retiro bem intenso assim. Acho que é interessante quem conseguir uma vez na vida fazer é bem, bem bom, assim. Tiro forte. Mas tem uma modalidade aberta também para quem ainda não estiver bem de corpo, alguma coisa assim, pode fazer no alojamento fora, né, da sala de práticas. E aí tem 3 refeições, assim, mais normal. Mas é uma boa oportunidade. Realmente.
O Buda se iluminou desde sempre, porque ele nunca deixou de ser iluminado. Ele, quando se ilumina, ele diz: quando eu me iluminei, eu percebi que eu jamais tinha deixado de estar iluminado. Isso é bem, uma frase bem interessante. Mas, logicamente, assim, para efeito nós como seres humanos, para nós entendermos isso, não tem assim uma descrição detalhada disso. O Buda, veja, qual era o calendário que se utilizava 600 anos antes de Cristo, naquela região específica em que o Buda viveu, não se sabe. Então, a tradição posterior, como eu comentei, na Índia se comemora no mês de maio nosso, que é o Vesak para eles. E na tradição japonesa e chinesa é em dezembro. Então, assim, são datas artificiais, assim como o Natal é uma data artificial, né, do nascimento de Cristo, ninguém sabe quando ele nasceu. Da mesma forma, a iluminação do Buda também não tem um registro claro, né? Gostei muito de soldado, cara. O Tsog, exatamente. Nessa madrugada do dia 8 sempre se faz o Tsog, que é aquela prática, né, de oferenda de alimento com lucidez. Então, cada praticante recebe, né, uma amostra assim, de vários alimentos diferentes, salgado, doce, azedo, amargo, ácido, tudo junto. E aí a pessoa, ela vai partilhando daquilo, né, assim, então ela vai pondo essa mistura de sabores, buscando, né, assim, compreender a vacuidade dos sabores, ver como que todos os sabores são construções, eles não são reais, eles não são dos alimentos em si, mas surgem de modo vazio e coemergente como todas as coisas. Então, e se libertar também o apego ao doce, aversão ao amargo e assim por diante, né? É uma bela prática. Uma prática que tem esse sentido mais profundo, né, de liberação através do sabor, mas sempre também é visto como uma celebração. É como se fosse um mini festim. Então também tem esse sentido, a sanga junta, né? Comemora assim aquele momento. Tem vários grupos que fazem muitos tsogos. Então o Lama faz no SEB também, mas não é tão frequente. Os grupos Vajrayana mais tradicionais, e sim se faz ainda os tsogos com mais frequência. Uma prática que Guru Rinpoche recomendava muito, tsog. E contemplar as sensações Pois dos é, sabores. o apego à alimentação, à comida, o gosto ou não gosto da comida é muito forte, não é? Em geral, os seres humanos têm assim uma coisa, né? Por exemplo, a gente estava discutindo no grupo lá da Mandala de Eventos do Abirate, qual é o melhor café para comprar para o retiro? Marca de café. Se Caboclo pode, se é União, se é Três Corações, se é o Melita, né? Então, assim, aí você vai vendo, né? Cada um acha uma coisa. Então, cada um acha uma coisa. É interessante de ver como a gente tem apego, né, a sabores específicos e aversão a outros. Então, é uma prática que a gente tem que fazer, sim. Em casa, pode fazer o tempo todo. Na hora que você vai escolher, vai para a geladeira, né, abre a porta, de madrugada, com fome. E aí, tua escolha é sábia ou é apenas baseada em vedanas, né, impulsos e sensações agradáveis e desagradáveis, né? Uma bela prática para a gente fazer, assim. Então, o alimento é bem importante, né? Sim, sempre tem essa prática. Também sempre se faz na virada do ano. Quem for participar dos 108 Horas de Paz, também é um evento super interessante, quem puder participar alguma vez. E aí na virada é feito esse tsogi né, na virada do ano está todo mundo sentado lá em silêncio fazendo prática. Bem interessante. Lá fora, fogos de artifício estourando, né, aquela coisa, e todo mundo lá, os praticantes sérios, praticando a iluminação do Buda. Bem maravilhoso. Então, hoje tem essa importância, né? O 8 de dezembro. Bem bom fazer. Algumas pessoas fizeram online também, o Lama deixou essa possibilidade, né? De acompanhar. Fez inteiro? Inteiro? Todos os dias, desde as 4:30 da manhã, com recitação, olha. Ah, mas é só o fechado que acorda às 4:30. O pessoal do aberto faz essa família, né? Sim, cara. É? Ele perguntou, e eu não tinha ninguém, cara. Ele engrenou, botou um texto atrás do outro. E foi com uns 28 peças de tijolo, falando, foi maravilhoso. Quem puder, tá gravado, então acho que é possível.
Textos de prática mesmo, né? Isso mesmo. Dito verso, Satipatthana, Prajnapada. O estudo de aprofundamento. Não vi qual texto que era. Mas o que de Milarepa? É uma canção, Começa amanhã. é uma canção de realização de Milarepa? Ninguém viu? Não viu o chamado. Muito bom. Ele falou que é o último estudo. Oi? É, canções de Milarepa. Maravilha. Tem um livro assim que chama 100 mil canções de Milarepa. Um livrão assim que foi publicado em inglês. Tem essas canções de realização, né? Quem usava muito esse material era o Khenpo Tsutrim Gyatso Rinpoche, né? Do Sol da Sabedoria, a fase da meditação sobre o vazio. Então ele usava muito, comentava muitas canções de Milarepa, usava nos ensinamentos dele. Ele mesmo também tem várias canções dele no site, né, desse mestre, tem muito material assim maravilhoso. Se foi também, né? Mas esses tibetanos, né, que tiveram treinamento tradicional no Tibete, poucos restam ainda. Poucos restam, né? Tá vendo assim os últimos morrerem, né, aos pouquinhos. A nova fase, né, do budismo tibetano. No Bacopari tinha até vinho no Dzogchen. A bebida, né, o néctar, que na verdade é isso, é uma bebida consagrada, geralmente é uma mistura, né, de vinho com refrigerante. Não é vinho puro, puro misturado, né, com refrigerante, assim. É, no budismo tântrico, assim, o álcool é usado, né, nessas cerimônias, não como objeto de prazer, mas como substância de compromisso, como eles chamam. Assim como no tsogi tem carne também, né, misturada no prato do tsogi, também tem álcool. Justamente para ver, é difícil ver a vacuidade dessas substâncias mais intensas, da carne, do álcool. Então são realmente experiências desafiadoras, né, de olhar para aquilo, atravessar aquilo sem se perder no meio daquilo. Nem aversão, nem apego. Esse é um ponto da prática. Então, na página 127 do nosso Sutra do Ataque do Coração, a gente está vendo, né, as quatro frases básicas: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, e vazio nada mais é do que forma. Então, lá no finzinho da página 127, o Sutra continua afirmando: vacuidade não é diferente de forma, forma não é diferente de vacuidade. Por que forma e vacuidade não são diferentes? Página 128 agora. A vacuidade não existe separada da forma e nem a forma existe separada da vacuidade. Não podemos encontrar qualquer vacuidade de um copo que seja separado do copo, nem podemos extrair a vacuidade do copo e colocá-la próxima a ele. Quando falamos da vacuidade de um copo, ela está vinculada à aparência do copo. Uma não pode aparecer ou existir sem a outra. Por outro lado, forma e vacuidade também não são iguais. A vacuidade do copo não é o copo em si mesmo. Caso contrário, veríamos a vacuidade quando vemos o copo. A vacuidade é a natureza da forma, e a forma é aquilo que tem a vacuidade como sua natureza. Não podemos dizer que a natureza de alguma coisa é essa mesma coisa. Caso contrário, não faria nenhum sentido falar de duas coisas, alguma coisa e sua natureza. Portanto, forma e vacuidade são mutuamente excludentes no sentido de não haver qualquer posição comum para elas. Ou seja, não há nada sobre o que possamos falar que seja tanto forma quanto vacuidade. Porém, no sentido de que é impossível que uma exista sem a outra, podemos dizer que forma e vacuidade são da mesma natureza. Esse é o famoso quebra-cabeça, né? Não são nem iguais, mas não são diferentes, nem uma mistura de ambas, nem a negação de ambas, né? Então, forma e vacuidade são inseparáveis, mas não são a mesma coisa. Mas quando a gente diz são inseparáveis, parece que são duas coisas unidas, que também não é o caso. Não são duas coisas. A nossa mente dual sempre pensa em termos de coisas, ou é ou não é.
Só que esse é o grande ponto a ser atravessado, né? É para isso que serve para ajudar paramita, para nos ajudar a atravessar esse tipo de raciocínio conceitual que sempre olha para tudo em termos de ou é ou não é. Então, nem é, nem não é. Isso mesmo, o Nilo lembrou, né? Está fora da tabela verdade, das aulas de lógica. Exatamente. Não, não encaixa em nenhuma das opções, né? Exatamente. É um fenômeno. É um fenômeno só. É uma única realidade que pode ser vista do ponto de vista da aparência, da forma, ou pode ser vista do ponto de vista último da vacuidade da forma. O Buda, ele tem essa visão, lembra da dupla visão da realidade, em que ele vê o aparente e o vazio ao mesmo tempo. Então, por muito tempo, os praticantes eles alternam entre ver as formas, ver a vacuidade das formas, ver as formas e ver a vacuidade das formas. E tudo bem, isso faz parte do treinamento. Mas vai chegar um ponto em que a gente vai treinar a ver a forma e a vacuidade num único evento cognitivo. Isso é chamado de talidade. Isso é a talidade dos fenômenos, quando a gente consegue sustentar essa visão lúcida, né? A visão do Buda em meio às aparências, sem precisar mais analisar, raciocinar, praticar. Aquilo não é mais uma prática, é uma visão direta de como a realidade efetivamente é. Tá bem? Essas frases são dedos que apontam para o ensinamento, para a lua, né? Muito bem. Forma e vacuidade são duas coisas. Então, agora entra uma sessão também para elaborar ainda mais sobre esse tema, né? Porque esse é um tema central. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender nada do Sutra do Coração. Essencialmente, porém, há somente a vacuidade ou a realidade última. Portanto, a questão de forma e vacuidade serem iguais ou diferentes é discutível, pois, em primeiro lugar, não há duas coisas para comparar. Não podemos perguntar se um único dedo é igual ou diferente. Ainda assim, da perspectiva da realidade convencional ou aparente, podemos falar sobre forma e vacuidade como sendo duas, mas mesmo assim, elas não podem ser consideradas iguais ou diferentes. De acordo com o Samdhinirmochana Sutra, inclusive esse sutra o Lama fez um estudo de aprofundamento, né? Não sei se foi ano passado ou retrasado, o sutra que revela ou desvenda o pensamento do Buda, é um sutra famoso do terceiro giro da roda do Dharma. Há quatro falhas que resultariam se as duas realidades, ou aparências e vacuidade, se elas fossem uma só, se elas coincidissem, se elas fossem idênticas. Quais seriam as consequências de pensar assim? Primeira, assim como os seres comuns percebem os fenômenos da realidade aparente, eles veriam a realidade última ao mesmo tempo. Por exemplo, veríamos a vacuidade simplesmente ao ver uma flor. A vacuidade seria algo acessível por meio das nossas percepções sensoriais comuns, porque ela seria igual às formas, e etc., que os nossos sentidos percebem. Por isso, enquanto seres comuns, seríamos libertados sem esforço e alcançaríamos o nirvana, o estado búdico. Isso também significaria que todo o caminho budista é inútil. Se elas fossem iguais, ao ver a forma aparente, eu veria a vacuidade sem precisar praticar ou desenvolver a lucidez, não é mesmo? Só que elas não são exatamente iguais. Então, se elas fossem iguais, todo mundo se liberaria apenas observando os fenômenos sem precisar praticar. Segunda consequência. As características definidoras da realidade aparente e da realidade última seriam mutuamente inclusivas. Disso resultaria que, por exemplo, a vacuidade de um objeto desejável também seria um objeto de desejo e, portanto, uma causa de sofrimento em vez de ser seu antídoto. Não é mesmo? Se o objeto de desejo fosse a mesma coisa que a vacuidade do objeto de desejo, e aí como é que a vacuidade me libertaria do apego ao objeto de desejo? Se elas fossem a mesma coisa, né? Não faria sentido também. A vacuidade ou realidade última não tem diversidade, enquanto há muita diversidade no mundo fenomênico da realidade aparente. Mas se o mundo fenomênico da forma fosse igual à vacuidade, também haveria diversidade na vacuidade, ou não haveria nenhuma diversidade nos fenômenos. Também, né? A vacuidade é única.
Não há várias vacuidades, como se a vacuidade, né, ela existisse assim como a diversidade, né, dos objetos e percepções visuais, auditivas e assim por diante. Então, se elas fossem iguais, ou a vacuidade seria múltipla, ou as aparências teriam que ser uma só, o que obviamente não é o caso, né? Então, também seria uma contradição. E quarta consequência, os praticantes yogis não teriam de buscar por uma realidade última além dos fenômenos condicionados, tais como aparecem aos sentidos, ou como são concebidos pela mente pensante. Isso também, obviamente, né? Se vacuidade e aparência fossem iguais, não haveria a menor necessidade de praticar nada, né? Não haveria o que realizar e, portanto, todo o caminho e os yogis não teriam nenhum sentido. Agora, ao contrário, se as duas realidades fossem diferentes, completamente separadas uma da outra. Isso é um raciocínio que se usa muito na lógica budista para analisar as coisas. As coisas, de um ponto de vista comum, ou elas são idênticas, são iguais, coincidem, ou elas são diferentes, separadas. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, esse é um tipo de raciocínio. Muito complicado isso, Marcelo. Muito mais fácil quando está escrito nessa publicação. Não, mas isso aqui é a análise do Sutra do Coração, né? É que a grande maioria das pessoas lê o Sutra do Coração e não entende o que está lá, né? Quando se fala forma é vazio, vazio é forma, a gente recita, repete isso, né? Mas daí até a gente realmente entender isso em geral, não que tenha que estudar isso. Ele está explicando, né? O porquê que forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. O porquê que forma é vazio, apesar de serem igualados no Sutra do Coração, não são idênticos e nem diferentes. E quando o Sutra fala forma é vazio, a pessoa pode entender assim, ah, então são idênticos. Mas não é bem isso. Porque as palavras, de novo, né, as palavras limitam, né, a compreensão da Prajnaparamita. Apesar de ter um sutra apontando, né, para a Prajnaparamita, as palavras que estão no sutra não são a Prajnaparamita. Elas são apenas dedos que apontam para a lua. Então, os comentários tentam nos ajudar a escapar das conclusões errôneas que a gente pode tirar sobre o sutra, né? Esse é o problema. Que forma ela tem da vacuidade? Também não. Como se a vacuidade fosse uma fonte, né? Uma origem das coisas. Também não. Esse é um erro muito comum. Como se a vacuidade fosse um princípio cósmico criador ou criativo. Também não é. Isso seria uma visão eternalista, ou seja, que há uma base real, como Deus ou a vacuidade ou qualquer nome que eu queira dar para uma fonte. Isso. Mas ainda assim, isso seria uma fonte, seria uma base real de onde brotam os fenômenos aparentes. Então, a visão do Buda não é essa. A vacuidade não é uma fonte cósmica dos fenômenos. Então, o Dharmakaya, o Sambhogakaya vem de onde? Dharmakaya. O Dharmakaya e o Sambhogakaya não vêm de lugar nenhum. Essa é uma questão também. Ou seja, o estado de Buda, o estado primordial, o estado de liberação, ele não é construído, ele não é uma forma. Ele aparece como uma forma para os seres sencientes deludidos. Mas do ponto de vista do Buda, não há Dharmakaya, não há Sambhogakaya e nem Nirmanakaya. Isso é bem difícil para a gente entender, né? Porque parece assim, ah, então os três corpos do Buda, eles existem. Mas eles também não existem. Não são realidades por si sós. Eles também são vazios, completamente vazios. O Sambhogakaya, por exemplo, ele surge para o benefício dos bodhisattvas avançados no caminho que são capazes de visualizar o Sambhogakaya, por exemplo. E aí surgem todas as práticas vajrayanas de sadhanas que foram vislumbradas por bodhisattvas que viram as deidades. Mas as deidades em si não existem de modo real, independente por si sós. Surgem como assim como uma garrafa surge e surgem as deidades. Elas não são mais reais do que as garrafas, por exemplo. Sambhogakaya como sabedoria e compaixão. E Sim. o oposto? Também O oposto? é o mal. Na, vi- na visão budista não há mal, né? Existe ignorância que leva a sofrimento. Então, quando os seres sencientes, todos, por terem uma visão dualista da realidade, e, portanto, estarem confusos sobre a realidade, eles naturalmente praticam ações confusas e negativas que geram sofrimento para eles e para os outros. Mas no budismo, em última instância, não há bem ou mal. Bem ou mal são conceitos criados pelos seres sencientes.
Do ponto de vista do Buda, tem apenas a lucidez, a realidade última, onde ele vê as coisas sem qualquer tipo de engano. Ele vê a originação dependente operando, vazia, luminosa, e ele não dá solidez a nenhum aspecto. Nem o aspecto da vacuidade, ele não dá solidez, e nem o aspecto luminoso ele dá solidez. Então a mente dele é livre. Então o estado de Buda é o estado de liberdade fundamental. Toda vez que a gente tenta falar sobre os aspectos do Buda, aquilo é complicado de falar. Porque, de novo, como o Buda está além da dualidade, a mente livre, a natureza da realidade está além da dualidade, falar sobre ela a gente está vendo, é complicadíssimo. Há quantos anos a gente lê e estuda isso e ainda assim a gente ainda patina na linguagem, não é mesmo? Então, se fosse algo compreensível, assim, logicamente, a gente entenderia rápido, todo mundo já teria entendido depois de algum tempo estudando, né? Estudaria alguns anos e entenderia. Só que aqui, o método de Prajnaparamita é um método de esvaziamento, em que a gente vai estudando, 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 a gente vai se esvaziando das ideias errôneas sobre a realidade. Não é um método de compreender, enfim, alguma coisa. Ah, enfim, entendi, eureka, né? Não é isso. É um método de esvaziamento daquilo que não é. Eu vou tirando aquilo que não é, não é, não é assim. A gente é isso, daí a gente conversa e vê, não, não é isso. Mas então é aquilo, não, analisa e vê que não é aquilo também. Então, no final, o que que sobra? Quando eu tiro todas as ideias errôneas, sobra clareza e lucidez. Por isso que só vai acontecer num trabalho de meditação. Então, Prajnaparamita não é um estudo teórico dissociado da prática meditativa. Por isso que tem que ser feito associado a shamatha. Então, o praticante é em silêncio, ele analisa os fenômenos. Forma é vazio. Ele olha o abajur e vê que o abajur, ele enxerga que o abajur é vazio. Ele entende o que que se quer dizer com abajur é vazio, forma é vazia. E aí ele para nisso em silêncio, né? No insight de enxergar a vacuidade do abajur. Ele para nisso, em silêncio, por longos períodos de tempo. Então, a vacuidade vai ser realizada assim. A gente pode até ter pequenos insights, assim, lendo, ouvindo alguém explicar, né? Ou em algum momento, assim, olhando, sei lá, um pôr do sol. Qualquer coisa pode ser um gatilho para a gente ter um insightzinho sobre a vacuidade. Agora, estabilizar essa visão, a gente vai ter que sentar longas horas, né? Olhando para isso. Porque a nossa mente, ela está povoada demais por conceitos e por discursividade interna que não cessa. Então, essa mente excessivamente discursiva, ela não vai realizar a Prajnaparamita. Não tem como. Não é mais complicado a gente tentar entender por aí? Não, mas é que isso aqui ajuda a gente a se esvaziar dos conceitos. Por exemplo, às vezes a gente acha que entendeu, mas será que a gente entendeu mesmo? Então, os comentários e explicações, que são longuíssimos, né? Se os comentários não fossem necessários, os mestres não comentariam, né? Não, e veja, ou se fosse assim, se um único comentário fosse o suficiente, também não haveria novos comentários. Então, os comentários são compaixão dos mestres para tentar ajudar os alunos a elucidarem as suas dúvidas, né? Porque os sutras são muito crípticos. Eles estão ali, eles são muito herméticos, é difícil penetrar o significado do sutra só lendo os sutras. Pode acontecer, mas é raro, muito raro. Em geral, a gente tem que tirar dúvidas e perguntar, e etc. Então, por exemplo, um tipo de análise lógica dessas ajuda a gente a ver como é que por exemplo, a minha talvez percepção errônea de que forma e vacuidade são a mesma coisa. Ah, é mesmo, não faz sentido assim. Então, quando eu vou me esvaziando das minhas incompreensões. Agora, se eu não tenho essa incompreensão, isso aqui para mim não vai servir. Por exemplo, assim, se eu não tiver esse tipo de visão, não tem porquê, isso aqui não, eu não estou preso nisso. Isso aqui vai ajudar muita gente, mas não vai ajudar todo mundo. Por isso que partes do comentário ajudam alguns, outras partes ajudam outros, cada um está preso em algum ponto. E os textos, eles são como chaves que vão abrindo portas, assim, para a gente compreender e, enfim, realizar. Agora, como sempre se descreve no caminho, há também a possibilidade do caminho direto, dos praticantes mais instantanealistas, que não precisam nem estudar tanto e nem praticar tanto, que às vezes andam mais rápido assim através de uma visão direta. Mas não é muito comum, né? Presente nos museus, Todos os 12 elos são vazios por natureza. consegue também contemplar a vacuidade.
12 anos. Deve, inclusive, é um dos exercícios que o Lama Santen sugere no roteiro de 8 pontos de Prajnaparamita. Lembra lá 2A, 2B, 2C, 2D? Então, o 2C, o Lama sugere, né, que a pessoa contemple os 12 elos da originação dependente. Ou seja, ela pega várias identidades dela e contempla cada um dos elos de surgimento daquela identidade, como que aquilo é vazio e luminoso. E a gente vai contemplar tudo. O próprio Sutra do Coração, ele não fala, né? Como é que ele vai dizer? Não há ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até velhice e morte, a extinção de velhice e morte. Ou seja, os 12 elos são vazios por natureza, como o próprio Sutra fala. No Tsogi, o Tsogi também, ele tem um início, um meio e um fim, né? Tem, com certeza. A gente está operando com os elos, quando você vai participar do Tsogi, então vai ter os sentidos operando, tem contato, tem gosto ou não gosto, tem desejo, tem apego, tem identidade que surge. Com certeza. E o exercício é ver a vacuidade de todos os elos. E o elo é ignorância, esse estado contínuo. O primeiro elo é a ignorância a respeito da não dualidade. Ou seja, a natureza da realidade, ela não é dividida em eu e outro, objetos e observadores. Esse é o engano fundamental. Seria o ponto básico do surgimento do nosso samsara. Ou seja, a visão separativa sobre a realidade. Superar a visão dual separativa sobre a realidade é o propósito final de todos os caminhos budistas. Qualquer caminho budista que não conduz à superação da dualidade, ele é um caminho parcial, ainda não é um caminho útil. Que tem também, o Buda deu ensinamentos provisórios e parciais para cada ponto que cada um se encontra no caminho. Né? Então, a grande questão é como que a gente vai superar a dualidade, né, e realizar a não dualidade. Isso pode acontecer de várias formas, e o caminho para cada um talvez seja diferente. A gente vai encontrar inúmeras historinhas de mestres Zen, por exemplo, que introduziram a não dualidade através de experiências completamente não convencionais, ou através dos koans. Os koans são fórmulas, né, ilógicas, assim, os koans como se fosse um beco sem saída, em que o mestre dá para o aluno algo para ele contemplar que não vai ter uma resposta racional, dualista, lógica, ele não vai encontrar porque não tem. Por exemplo, aquelas frases famosas. Qual era a sua face antes dos seus pais terem nascido? Né? Qual é o som de uma única mão? Batendo palma. Né? Sozinha. Qual é o som de uma única mão? única mão batendo palma. Para mim, a frase era essa, né? Não. Porque duas mãos aí você tem palmas, mas uma única mão tem som? Não, mas é palma aberta mesmo, né? Então, assim, a mão em si tem som. Então, são jogadas assim, né, para ajudar a pessoa a contemplar o que que ele quer dizer com isso. Então, a mente vai se esgotando por não encontrar uma resposta para aquilo. Porque a mente discursiva, a mente dualista, a mente racional, ela se esforça muito para encaixar o Dharma dentro da sua estrutura de pensamento dual. É isso que a gente faz o tempo todo com o Dharma. Superar isso não é simples, não é trivial, senão todo mundo já estava iluminado. Se fosse tão simples e trivial, né? Então, assim, agora só silêncio, por exemplo, só chama, tá? Vai nos libertar? O Buda descobriu, né, na própria carne que não. Ele fez isso. Ele foi até o último reino da não forma e ainda repousou em Niroda, na cessação total de qualquer tipo de percepção, e viu que não era aquilo, porque a chama, tá, o silêncio apenas, não nos liberta das raízes de conceitos e dualidade. Aí ele viu que ele tinha que introduzir um pouco de sabedoria, vipassana, na prática dele, para aproveitar a chama que ele já tinha de estabilidade e analisar a realidade, né, de modo detalhado. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, é claro, os ensinamentos eles podem ser muito complexos nesse aspecto teórico. O Lama Santen, em geral, ele usa um pouco disso, mas usa muito o que o Tantra nos traz, que é o quê? São os exemplos né, do dia a dia, dos fenômenos. Então, na parede do templo, tem o templo ou não tem o templo? Aquilo é uma parede de templo? O que que é aquilo quando a gente vê as pinturas e se maravilha?
A gente vai vendo, não, não é bem aquilo, né? Para ver parede de templo no templo tem que ter alguém que veja aquilo daquele jeito. Aquilo em si é parede? Por exemplo, você vê lá tara vermelha. Aquilo é tara vermelha ou é tinta vermelha, tinta preta, tinta azul jogado lá em cima num reboco? O que que é aquilo, né? Então a gente começa, realmente, a gente constrói as experiências de forma coemergente. Elas em si não têm realidade própria, tem que ter, né, uma atribuição de sentido às experiências para elas fazerem sentido. Mas também não é só o observador, não é só o observador que inventa tudo, como você também, outro erro muito comum. Então, já que o observador que define, né, a qualidade dos fenômenos, então tudo é mente, tudo é apenas o observador. Será que é isso também? Veja que tem muitas ciladas assim para a gente cair nesse tipo de visão e análise, né? Não é tão trivial. E aqui ele está apontando os problemas que surgem justamente quando alguém, ao ler e estudar isso, acha, então forma e vazio são a mesma coisa. Ou são diferentes, são separados. Porque tem várias visões filosóficas, mesmo budistas, que fazem uma espécie de separação entre vacuidade e forma. Isso é bem delicado, porque às vezes esse olhar de forma e vazio serem inseparáveis pode levar a uma visão um pouco nihilista da realidade. E os Madhyamakas foram sempre acusados ao longo da história assim, filosófica de nihilistas. Ah, se o Buda falou isso, então o Buda apontou para o nada. Então tem esse debate longo, assim, séculos e séculos. Mas aí, para não parecer que aí essa é a visão deles, eles criam recursos assim provisórios em que eles reafirmam a realidade relativa das coisas para não parecer que ela está sendo destruída, mas quando analisadas eles mostram o vazio das coisas, como se eles criassem uma separação, a verdade relativa é uma coisa e a verdade absoluta é outra, como um recurso assim para preservar, não assim para não cair numa destruição total dos fenômenos. Então, veja como é complexo. O Buda, para explicar isso, ele andou na corda bamba assim o tempo todo. Se ele cai para um lado, não dá certo, não é a realidade. Se ele cai para o outro lado, não dá certo, também não é a realidade. E aí? Como é que explica isso para as pessoas que estão com as mentes presas, né? Qualquer definição que eu tente colocar sobre vacuidade ainda é algo que tem problemas. Vacuidade é a verdadeira natureza dos fenômenos, isso que a gente sabe sobre ela. E ela aponta para o fato de que os fenômenos não têm uma existência intrínseca, real, própria, sólida, definida. Os fenômenos surgem todos por causas e condições através da lei da originação dependente, mas quando analisados eu não encontro nada, eles são vazios. Então, a vacuidade dos fenômenos é a ausência de um sentido definido e próprio nos fenômenos. Mas a vacuidade em si não é algo, um conceito que eu possa apontar e encontrar. É algo que pode ser realizado, mas quando a gente tenta falar sobre ela ou definir, a gente vai tropeçar nas palavras, nos conceitos. Se fosse simples, não tinha 2.600 anos de debate dentro do próprio budismo, entre os estudiosos e yogis e praticantes, né? Aquilo é um assunto. Veja, como leigos e iniciantes, a gente está, assim, né, olhando assuntos super complexos, que o Lama Santen consegue fazer parecer quase que fáceis e triviais, né? Tem uma habilidade maravilhosa de deixar aquilo lúdico. Eu nunca, Deixa leve. Leve, eu nunca vi nenhum comentário ou mestre usar a palavra lúdico para descrever a realidade dos fenômenos. É muito, muito interessante isso, né? Ou seja, os fenômenos surgindo apenas como uma magia luminosa, lúdica, uma criação contínua, né, da mente do observador, inseparável do fenômeno em si. E a gente vai criando os fenômenos. Por exemplo, a gente fez ontem, né, a assembleia, de fechamento do ano do Sabe Abirate. Então tinha lá 15 pessoas de um lado, 15 pessoas do outro, e você vê um monte de mentes de seres humanos assim conversando e tecendo e pensando em como fazer coisas boas, em como melhorar aquilo, em como construir terra pura, né? Várias mentes assim atentas e focadas para construir algo favorável para todos, que não seja apenas o samsara usual em que o que que é melhor para mim, o que que eu ganho com isso, onde é que isso vai dar, qual que é o sentido disso. Não, apenas um exercício da luminosidade, da criatividade mental, de construir
coisas melhores e favoráveis, ninguém falando de si. Ah, mas eu não sei se isso para mim é bom. Isso é fantástico, né? Ou seja, tem um software ali que ajuda, pelo menos temporariamente, as pessoas a saírem, né, do autocentramento e do foco no ego para construir outras coisas. Então, isso é o Dharma. O Dharma vai nos tirando, né, do autocentramento e vai nos apontando a inseparatividade de todos os fenômenos. Então, a felicidade do outro, ela é, obviamente, é tão importante quanto a minha. Não há diferença entre a felicidade do outro e a minha. Ou seja, igualdade, né, equanimidade. Isso é a visão do Buda. E não é uma visão assim, o Buda fala isso porque o Buda é bonzinho. O Buda fala isso porque é assim. Essa é a realidade. Não é assim, eu estou tentando ser uma pessoa boa. Não, a realidade é assim, portanto, o Buda enxerga assim. Não há diferença entre os seres. Todos os seres têm exatamente a mesma natureza de Buda, são vazios e luminosos, e, portanto, todos os seres merecem a liberação, merecem a superação do sofrimento, e é isso que os bodhisattvas fazem o tempo todo. Não como uma missão, assim, no sentido de salvar os seres confusos, mas como algo natural, que não tem outra coisa para eles fazerem além disso. É natural. Então, isso é, quando a gente contempla desse jeito, vai ficando mais natural o Dharma, né? E as seis paramitas. Às vezes a pessoa ela diz assim: ah, eu não consigo praticar isso o tempo todo. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Isso para mim é quase que impossível. Claro que enquanto identidade, isso é impossível mesmo. Mas na medida em que o Dharma vai dissolvendo as identidades vão ficando menos importantes no caminho, aí aquilo naturalmente ocorre sem esforço. Você vê, por exemplo, o Lama Santa, a energia constante dele, sereno, leve, incansável. Ele não faz força para fazer aquilo que ele está fazendo. Alegria. Sim. Lá no retiro, É. gargalhando lá. Exatamente. Ele se diverte com o Sansara. É isso aí. O Dalai Lama está sempre rindo, suave, leve, né? Então, claro, também tem personalidades um pouco diferentes entre os mestres e mestras, mas assim, eles, como quem vê a vacuidade dos fenômenos vai se apavorar com o quê? Não se apavora com nada, então tem uma leveza natural. Onde não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atinge o derradeiro nirvana. Então, os bodhisattvas que praticam a Prajnaparamita, eles agem assim, né? Soltos no mundo, né? Com leveza. Eles não se apavoram nem com a evasão do seu país, nem com tortura, com morte, com destruição. Isso não apavora o Bodhisattva, ele olha aquilo como vacuidade. Ele tem compaixão e amor pelos seres, tanto os que estão matando quanto os que estão sendo mortos, mas ele, em momento algum, ele se perde na solidez do fenômeno do sofrimento. Esse é o grande diferencial do Bodhisattva, por isso que ele não desiste. Ele não sofre com o sofrimento do outro. Ele tem compaixão, mas é uma compaixão lúcida. É uma compaixão que não dá solidez para o sofrimento do outro em momento algum, mesmo que o outro esteja sendo retalhado em pedacinhos. Ele não vê solidez naquilo. Então, esse é algo desafiador, né? Só que para chegar nisso, Prajnaparamita, não é? Marcelo, né, nessa fase de Vipassana, que a gente faz essa análise toda, isso fica muito cognitivo, né? Uhum. É que nós somos seres discursivos, né? Então, por exemplo, se nós fôssemos seres mais simples, a gente não precisaria de textos. A gente Mas, poderia ter uma compreensão direta da coisa, né? Como, por exemplo, Milarepa encontrou um garoto pastor, né, iletrado, e viu que ele tinha uma tendência natural para meditação. Aí Milarepa introduziu o garoto à natureza da mente e imediatamente ele entrou em samadhi. Então tem seres que têm essa habilidade, mas nós, em gerais, nós somos vasos entupidos de conceitos. Então o método para nós é através dos conceitos. A gente vai se desconceitualizar através de conceitos. Especialmente nós ocidentais, sim. Pode ver, todo mundo que se aproxima do budismo, em geral, tem nível superior, mestrado, doutorado, é todo mundo cheio de sei de tudo, sei da vida, sei, tenho respostas, né? A gente tem assim uma mente racional e conceitual muito desenvolvida. Então, o nosso maior enrosco está aí. Então, a gente vai usar o próprio veneno para se livrar do envenenamento. mas tem alguma chance de a gente não ter que passar por isso? Tem, com certeza. Entrar em retiro e ir para a caverna, ficar meditando 10, 15 horas por dia. Passar por isso pela fase de Vipassana, da análise. É difícil, hein?
Então, essa é uma etapa que você tem que passar Tem que passar. necessariamente. Como que cada um vai aplicar essa Vipassana? Se é mais teórica, menos teórica, ou se é mais direta, experiencial, tem variações. Agora, não fazer essa análise, não ter essa visão que atravessa a confusão, aí é muito difícil. Imagina Alan eu Wall. fiz essa política. Então, mas como é que você vai fazer Vipassana que não seja analítica, né? Não tem. Não tem. Mesmo o Satipatthana Sutta, que seria o máximo do máximo da não, vamos dizer, da não análise extensa, ele é direto. Então apenas observa a respiração. Não é o primeiro exercício lá? Olha a respiração. Apenas Mas quando a respiração é longa, é longa. Quando a respiração é curta, é curta. Tem um roteiro. sim, Mas não é um roteiro de análise profunda, é apenas de observação da realidade direta. O Satipatthana, ele vai te sugerindo olhe para as coisas. Ele não está dizendo assim, analise tal aspecto, outro aspecto. Não, apenas olhe. Se você só olhar cuidadosamente, silenciosamente, você pode enxergar de modo direto. Isso é. No budismo Vajrayana, você pode ter outros recursos, como yoga de deidades e práticas de ventos e canais, yogas físicas, que podem levar a uma realização disso tudo também. É muito mais difícil, em geral. Especialmente para nós, assim, que não estamos morando, né, aos pés de um mestre tântrico Vajrayana, que iria nos acompanhar nesse tipo de práticas de perto, né? Então, veja bem, mesmo os grandes mestres tântricos no Tibete, eles recomendavam estudar o Sutrayana, ou seja, isso aqui que a gente está fazendo. Era muito raro, assim, eles não saberem nada. Patru Rinpoche, por exemplo, que era um grande mestre, né, da linhagem Nyingma, ele era conhecido por ensinar o caminho do Bodhisattva, né, o Bodhicharya Avatara, que é um texto clássico dos Sutras, extensamente, mais de 100 vezes ele deu o texto completo no Tibete, né? E o capítulo 9, por exemplo, do Bodhicharya Avatar é super complicado, é sobre vacuidade, né? Sobre sabedoria. Então, assim, um pouco a gente vai ter que penetrar isso, senão a gente não estaria gastando nosso tempo aqui estudando isso. Então, esse assim. O Lama Wallace, ele traz, né, de Dudjom Limpa, veja, Dudjom Limpa, um mestre tântrico irado, completamente, assim, fora do establishment, vamos dizer assim, acadêmico budista. Dudjom Limpa vai dizer claramente nos tantras dele, olha, não tem um caminho mais curto além daqueles que vão praticar Shamatha, Vipassana, Trekchot. Ou seja, silêncio, estabilidade, análise da realidade, repousar na natureza da mente. Essas três etapas não tem como pular, em termos de prática, assim. Quanto que cada um vai ter que praticar para estabilizar isso é muito variável, né? Mas esse é o caminho mais sintético possível. E até para conseguir fazer Shamatha, Vipassana e Trekchot, em geral a gente tem que acumular méritos. A gente vai praticar generosidade, moralidade, paciência, amor, compaixão, alegria e equanimidade. Vai praticar tudo isso para gerar uma mente favorável para essas práticas essenciais. Então, Shamatha estabiliza a mente enlouquecida e discursiva. Vipassana analisa os pensamentos, analisa os fenômenos, analisa a própria mente e vê a vacuidade de tudo isso. E aí o Trekchot aprende a recuar além da mente observadora e analítica, vai para trás da mente analítica e repousa, enfim, na natureza primordial da mente, na presença básica que não é discursiva, que não é analítica, que é a natureza de Buda. Então, esse é o caminho. Às vezes dá um medo, né? E aí, será que vai dar para essa vida ou não vai, né? Mas a gente vai fazer o que puder. O que a gente conseguir avançar, a gente vai levar isso no nosso fluxo mental, nossa Alaya Vijnana, as marcas dessas práticas e possíveis pequenas realizações, os méritos de ter se aproximado e ajudado e feito um pouco disso tudo, que vão nos impulsionar renascimentos favoráveis no futuro para a gente seguir praticando. Ou melhor ainda, renascer na terra pura de Amitabha, e boa parte do mundo budista faz práticas para tentar renascer na terra de Amitabha. Por exemplo, a linhagem Terra Pura é a mais numerosa no Japão e na China. Eles recitam o nome do Buda Amitabha e os Sutras de Amitabha constantemente para gerar essa conexão. Para quando eles morrerem, eles lembrarem: Amitabha! Tchum! Eles renascem. Mas mesmo lá, eles vão ter que praticar longamente para alcançar a iluminação, mas é um ambiente mais favorável.
Então, isso é uma forma de praticar. A prática de Poa também faz isso. Ela tenta transferir a consciência de quem está morrendo para que essa consciência se manifeste em Sukhavati, né, na terra pura de Amitabha. Esses são recursos, né? São recursos. Mas lá, mesmo lá em Sukhavati, o que que aquele praticante vai fazer? Vai só se deleitar com a presença do Buda Amitabha, luminoso, luz infinita? Não, lá ele vai praticar Prajnaparamita até alcançar a realização. Numa condição mais fácil, porque ele vai ter um corpo sutil de luz, ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele não precisa, né, não tem doença, não tem problema de saúde, é outra situação, né? Dor no joelho, quadril. Nem tem quadril, não tem joelho. Agora também não tem pizza, não tem carnaval, né? Não tem praia, não tem sol, né? É isso, né? Aí tem muitos praticantes que, opa, será? Eu acho que eu vou ficar como humano mesmo aqui, né? Que dá para fazer várias. Além de praticar, dá para fazer umas coisas mais divertidas também, né? Mas é um pouco assim. São os riscos, né? Quanto mais desafiador o ambiente, pode ser que a pessoa avance rapidamente, mas pode ser que ela se perca muito. Por exemplo, praticar no reino dos infernos não é para todo mundo, né? Ou seja, conseguir praticar em ambientes violentos, agressivos, perigosos, assim, manter lucidez e não gerar raiva, também não entrar na paisagem dos infernos, bem difícil. É mais fácil praticar em ambientes mais favoráveis. O reino humano, quando bem construído, o reino dos deuses, em algumas variações, possibilidades do reino dos deuses, e especialmente nas terras puras. São os melhores ambientes, né, para se praticar. Então, também não se assustem com essas análises assim, lógicas, assim, não que a pessoa tenha que saber isso para conseguir praticar o Sutra do Coração. Mas isso aqui é como se fosse um checklist para você ver, será que eu estou caindo nesse tipo de engano ou não? Isso aqui não é nada. Você tem que ver quando eles realmente entram em debate entre as escolas filosóficas. Aquilo é um novelo. Difícil de achar a ponta do novelo, viu? Complexíssimo. Porém, tradicionalmente, eles fazem isso, por isso que os monges debatem. O que que eles debatem? Eles estão afiando essa mente racional, analítica, estão treinando essa capacidade, essa habilidade. Isso é a mente de Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria. Exatamente, eles recitam o mantra, né, de Manjushri, Om Arapatsanadi. Om Arapatsanadi, Om Arapatsanadi. E a sílaba Di, D-H-I-H, Di, se diz que estimula essa inteligência. Então eles ficam dando tapinhas no topo da cabeça e diz que a pessoa fica mais inteligente, mas ela, eu, olha, é uma dica aí para melhorar, né, para sair da obtusidade mental. Mas é um tipo de mente, né? Um tipo de mente que é necessária para cortar através do samsara, assim, né? De novo, não é volume de conhecimento, não é isso, mas é uma capacidade de ver através. Então, o Lama tenta introduzir isso de novo, através de exemplos lúdicos, etc. Como o Buda mostrou a flor para Mahakashapa, e Mahakashapa entendeu a vacuidade da flor naquele momento. Mas antes de ele enxergar a vacuidade da flor, ele tinha muita prática prévia, né, para ter aquele insight final. Ou a famosa sandalhada de Tilopa e Naropa. O Naropa não começou ali no momento em que o Tilopa deu a sandalhada. Ele já era um abade em Nalanda antes de encontrar o Tilopa. Então ele ralou muito, praticou, estudou muito até encontrar aquele mestre, né? Milarepa passou décadas em caverna, praticando e meditando, né? Mas assim, esses são os casos, né, desses grandes seres que quiseram, numa única vida, realizar tudo, né? De uma única vez. Então, a gente, assim como iniciantes no caminho, a gente está especialmente no caminho da acumulação, em que nós estamos gerando situações favoráveis para sempre encontrar o Dharma. Isso já é muito bom. A gente não deveria achar que isso é pouco. Se eu não alcançar a iluminação completa nessa vida, eu sou um fracasso como budista. De modo algum, né? Até porque alcançar a iluminação não é uma meta, não é um objetivo. No caminho do Bodhisattva, a gente faz o voto de voltar sempre. A gente não quer deixar de renascer. A gente quer renascer sempre para ajudar os seres. Ué, não vai renascer? Quer se libertar para ficar onde? No Nirvana? Na Terra Pura de Amitabha? Não, a gente vai voltar para estar sempre em contato com os seres confusos. Mas no Theravada eles não voltam. Eles não querem voltar. Isso, no budismo.
É aí o nirvana parcial, como se diz, a mente repousa num estado de liberdade, mas é uma liberdade que ainda não é o estado final de Buda, mas não tem mais o impulso de renascer, é o estado do Arhat. Mas não é iluminação. Na visão do Mahayana, não é a iluminação final. Mas Eles acreditam que sim. aquilo ali é o ponto final, que acabou o caminho. O Mahayana vai olhar isso, vai criticar e dizer: não, esse não é o ponto final do caminho, ainda tem muito pela frente. Isso mesmo. Tem essas diferenças de caminho. Né? Interação, iluminação, por exemplo, o Buda que está no Paranirvana, né? Sim. Está no nada, assim. Ele irradia alguma coisa, o tempo O todo. Buda ele repousa no Dharmakaya, que o Dharmakaya não tem atributos, não tem características. Ele repousa no estado primordial de vacuidade e luminosidade, mas não necessariamente luminosidade como algo visível para os seres, Tá? que é o nosso estado natural, que já é vazio e luminoso. Por isso que a prática é aprender a repousar nesse estado. Isso pode acontecer aqui e agora, a qualquer momento, né? Os mestres fazem das tripas coração para tentar ajudar os alunos a enxerguem, que depois que enxerga se vê que é tão simples. Como os textos vão dizer, é tão próximo que fica difícil de ver. É tão simples que ninguém acredita. A natureza da mente é a simplicidade natural disponível o tempo todo. Só que, em geral, de novo, as mentes são tão elaboradas e conceituais e discursivas e tentando encontrar sentido e explicação para tudo, que elas têm dificuldade em simplesmente repousar naquilo que está disponível o tempo todo. Então, na medida que a gente se esvazia de conceitos através da prática de Prajnaparamita, vai ficando mais fácil repousar nesse estado simples e natural. Porque eu vou quebrando os meus apegos e fixações. Através de Prajna, a gente quebra, né, os apegos e fixações. A gente vai se acomodando num estado assim que ele não está mais buscando algo, correndo atrás de algo. Os objetivos sansáricos são vistos todos como vazios. Luminosos também, mas vazios. Não tem um sentido naquilo, um propósito. Qual é o propósito da vida enquanto seres sansáricos? Tem algum propósito? Né? Por exemplo, na Bíblia tem lá, crescei e multiplicai-vos. Na visão budista não tem esse propósito. Mas na visão budista é o Às vezes o despertar ele não é um propósito, ele é uma consequência da lucidez. A gente está aqui justamente para entender a realidade. Não está aqui para se iluminar. Iluminar é a consequência de entender a realidade. Sim. Isso é o budismo, é uma investigação cuidadosa do qual é a verdadeira natureza da realidade. Uma vez que a gente realmente realize isso, aí a gente se ilumina. Mas não que a gente esteja assim perseguindo a iluminação como se fosse uma meta, que isso pode acontecer no caminho. E a gente vai ter que abandonar isso também em algum momento. Exatamente. Se diz que o próximo Buda é o Maitreya. Isso é uma profecia que tem nos sutras, né? Então se diz o Buda, o próprio Buda Shakyamuni, eu não lembro qual sutra que ele fala isso, mas tem vários sutras em que ele vai citar Maitreya como o próximo Buda, que é o regente que está no paraíso de Tushita, dando ensinamentos para os deuses nesse momento. E que quando o Dharma desaparecer do reino humano, ele vai renascer e girar novamente a roda do Dharma. Se diz que nesse Eon que a gente está vivendo, essa era, que é uma era afortunada, como se chama, 1004 ou 1000 Budas virão. Sendo que Shakyamuni foi o quarto, Maitreya será o quinto, mas 1000 Budas virão a cada tantos milhares de anos, né? Então, isso são profecias para os Budas. Os Budas, como eles estão na dimensão atemporal, né, além de passado, presente, no caso, no reino humano, esses Budas vão se manifestar. Eles estão além, né, de passado, presente e futuro. Futuro não é diferente para eles do passado ou do presente. Essa é outra coisa interessante, né? A noção de tempo completamente se dissolve, né? Isso é uma coisa que a gente também vê um pouco pelas próprias teorias físicas atuais, né? Como o conceito de tempo é relativo e assim por diante, né? Como ele se contrai ou se dilata dependendo da velocidade. Então, o tempo também não é uma grandeza real absoluta, né? E assim por diante. O tempo é vazio. O budismo já vai nessa análise clara. Um dos capítulos lá do Fundamentos do Caminho do Meio de Nagarjuna é uma análise do tempo. Ele vai demonstrar por argumentos lógicos que o tempo é vazio. A gente pode dizer, o tempo é vazio, mas isso é uma frase. Agora, como é que eu vejo que o tempo é vazio?
Uma coisa é um conceito, outra coisa é chegar a um insight, ou seja, cair a ficha, né? Como é que a gente faz as fichas caírem? Por isso que tem as práticas, esses métodos, né, que tentam nos ajudar a isso acontecer. Só que métodos variados vão ajudar mais alguns de uma certa forma, outros de certa forma, né? Então não tem um único método, tem muitos métodos. Agora a etapa de Vipassana vai ter que acontecer. Seja sintética, como no Satipatthana, ou seja hiperanalítica, como nos comentários sobre Madhyamaka de todos os grandes mestres, Shantideva, Chandrakirti, Shantarakshita. Bom, eles têm tratados complexíssimos, né, sobre vacuidade e criticando as outras visões filosóficas. Um debate assim extenso, né? Então, quem quiser ir para esse lado, os geshes, Kempos, e os que fazem universidades monásticas, né, as Shedras, vão nessa direção. É um caminho. Não é o único caminho, não. Tem esse caminho dos yogis, mais experiencial, mas eles vão ter que meditar pra caramba. Esse é um caminho bom. É o caminho, em geral, na linhagem Nyingma, se privilegia o caminho mais direto do praticante mesmo, né? O yogi que realmente senta e pratica. Então a gente teria que. Nosso caminho mais rápido para nós, como brasileiros do século XXI, seria assim: aproveitar tudo que está acontecendo ao nosso redor como prática o tempo todo. Não esquecer isso. Como é que eu vejo a vacuidade o tempo todo na praia, no metrô, na buzinada, na moto que passa alto? Tudo é vazio o tempo todo. Como é que minha mente lida, né, com essa vacuidade de tudo o tempo todo? E especialmente quando eu tenho um desafio pessoal. Você fazia pergunta, era um meio hábil de praticar a Vipassana, né? Exatamente. O tempo todo está atento. O tempo todo atenta e observando. Você vai escolher o. Serve, aí você vai e faz a pergunta. Isso é a sabedoria discriminativa. Isso, que é prática paramita, exatamente. Você está no mercado, você vai pegar um produto, você vê tua mão, você olha o produto, pega o produto, lê o rótulo. Isso aqui não é chocolate. Isso aqui é açúcar, gordura vegetal, isso aqui é cacau. Você vê, não, isso aqui é uma originação dependente complexa. Não é chocolate em si, mas ao mesmo tempo eu vejo o chocolate. Aí você faz esse exercício o tempo todo de entrar na experiência, entra na bolha, sai da bolha, entra na bolha, sai da bolha. Tem que treinar isso, entrar e sair. Quando você percebe que está no meio de uma bolha, está ficando irritada, aí você dá um passinho para trás. Aham, estava entrando na bolha. Fala que é para uma barra de açúcar, né? Você compra uma barra de açúcar que tem chocolate, né? O É, ingrediente é açúcar. na maioria dos chocolates. Tem chocolates melhores, né? Assim, sem açúcar adicionado, mas daí são ruins pra caramba também. Brincadeira. Mas é isso aí. Ou sorvete, então, muito pior. Então, mas assim, olhar para os objetos, para as situações que nos encantam e nos seduzem, e, por exemplo, uma música agradável, daí você olha como é que minha mente vai embora com a música. Paisagem mental, né? Sim, esse fenômeno. A minha paisagem mental foi direto lá para a história que eu fui. Que é uma situação assim, né? Que é uma no primeiro andar, diversos barulhos. Barulho, ruído. É. Aí você vai lá para Birate, daí você ouve os grilinhos à noite. Cri, cri, cri. Às vezes, como Olha o jabá, olha o jabá. eu Olha o jabá. Jabá? Propaganda do Abirá. Olha, o É programa propaganda do Abirá. Ah, é, não, imagina, né? Bom, e aqueles que contribuírem para a construção da casa de retiros do Abirate, que vão fazer retiro, ali, ó, comprovante ali, ó, viu como é assim os sonzinhos do Abirate, né? Aqueles que contribuírem para a casa de retiros vão ter o mérito de fazer retiros lá e vão perceber esse silêncio básico lá que nos ajuda. O silêncio, tem um risco. mais ou menos. Discutir por prática. Ah, Fazia um tempo que eu não ia. ah, Quando eu voltei para cá, eu achei tudo muito barulhento. Eu isso. notei barulhos que eu não notava na minha casa. Sim. É, quando você fica mais tempo. Tempo lá, né? Isso acontece. Tempo. Mas aí que é a prática. Os primeiros retiros que eu fiz, quando eu voltava do retiro, dava aversão assim pelo mundo. Mas aí nos próximos retiros eu fui aprendendo a estar em retiro, não estar em retiro é a mesma coisa. Tudo é bom. Estar ou não estar é bom. E aí o barulho é bom, o silêncio é bom. A moto é boa,
Tudo, Aí eu tô longe tudo. disso. Então, a gente tem que treinar isso, assim, né? A igualdade dos fenômenos, né? Mas sim, pode gerar um apego, claro, às condições favoráveis, mas as condições são favoráveis para a prática, por isso que até que a gente faz esse tipo de ambientes, centros de retiro, etc. Pode gerar um certo apego à paz e à tranquilidade dos centros de retiro. Aí a gente vai combater isso com excursões ao mundo barulhento, né? Aí você vai para o barulho e treina, né? É só a mente do observador. Teria a ver com mais o quê? Não é só a mente, eu quis dizer, do observador. Porque quando a gente começa a ver a vacuidade dos objetos em si, dá a impressão, então é o observador que projeta tudo. Só que o observador também é vazio. Então nem o observador é real, nem o objeto é real. Tem o fenômeno. O fenômeno surge da delusão. Porque o risco de eu afirmar a existência do observador é, de novo, é reificar alguma coisa. Enquanto eu der solidez a alguma coisa no samsara, seja o observador, seja o objeto, seja qualquer coisa, seja o Buda, seja a vacuidade, se eu reificar a vacuidade, eu estou preso na vacuidade. Se eu reificar o observador, eu estou preso no observador. O observador também é vazio de si mesmo. Então, a prática inclusive do roteiro dos 8 pontos de prática, como o Lama ensina, ele vai nos ajudar a não ficar preso nem no observador, nem no objeto. Como que eles surgem juntos e ambos são vazios? Coemergência, a palavra-chave é isso, é essa, coemergência. Brotam juntos. Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Não, eles surgiram juntos. O observador e o objeto surgem. Não tem sentido falar em observador se o objeto para ser observado, e não tem sentido falar em objeto se não tiver alguém para observar. Simultâneos. Esse é o ponto para contemplar longamente, né? Com a emergência é uma ficha que é bem importante que cai assim. A gente vai ter que assim treinar, treinar, treinar. Porque Você fala assim, sei lá, carro não existe, também Lama fala, você tira a roda, tira isso aqui, tem carro, tudo bem. Conceito de carro não existe. tá. Tem a roda que está ali, né? Conceito de roda não existe. Aí você fala, tem arame, conceito de arame não existe, tem um monte de ferro. Mas assim, chega uma hora que você chega ali nos átomos, entendeu? Prossiga. Aí tem, sei lá, energia. Energia É, mas é energia. Será que ela existe por si só? Por exemplo, a física acredita que há partículas fundamentais e há algumas. Oi? nossa, foi muito entender isso. Exato. Então, isso é muito interessante, porque quando o átomo é esmiuçado como vem sendo, não se encontra nenhuma partícula em primeiro lugar, né? Hoje em dia, o que existe. Oi? Energia. Assim, o modelo de partículas atômicas, assim, ele descreve probabilidades de você encontrar algum tipo de manifestação ali de realidade. Eles dão aqueles nomes bonitos, né? Você tem lá bósons, os quarks, né? Os vários tipos de quarks, leptons e bósons. Assim, tem vários nomes que eles vão dando para tentar descrever características da realidade, mas todos são inapreensíveis. Eles saltam, né? Saltam, eles. Já tá mais lá. Você não consegue nem determinar a posição deles. Lembra o princípio da indeterminação de Heisenberg? Assim, se você tenta determinar a posição, você perde o momento. Se você tenta determinar o momento, você perde a posição. Então, eles não são encontráveis. Então, a física, quanto mais entra, menos coisa encontra. Isso é fantástico, porque não há uma realidade última material. Da mesma forma, você tentar, olhei para o mundo externo e analisei até o infinito e não encontrei nada. Aí eu olho para o observador, a mente se observa. A mente olha para si. O Buda fez isso, né? Ele volta a mente para a própria mente e coloca um microscópio para analisar a mente em todos os seus fatores mentais, todas as suas tendências, conceitos e construções, e ele recua, 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 recua. Chega lá a Vijnana, que é a consciência substrato, a base de todos os fenômenos, vê que aquilo também, ele olha a Laya Vijnana inteira, atravessa a Laia Vijnana e sai onde? Em Rigpa. Lá que o Buda realiza a natureza primordial, sabedoria primordial. Ele atravessa toda a mente conceitual e encontra uma mente luminosa, mas que quando essa mente é realizada, ela não tem nada lá. Ela não pode ser apontada, ela não pode ser definida. E aí toda a discussão que a gente já estava tendo antes, né? Mas é isso que ele encontra ao analisar a mente da forma
profunda e definitiva. É A- o vilão de espaço ali, de espaço. O espaço é um espaço primordial, às vezes se chama, né? Tem vários nomes: consciência primordial, espaço primordial, Dharma Dhatu, espaço básico dos fenômenos. Essa base onde então o Buda realiza que aquilo não é um nada, mas ao mesmo tempo não é alguma coisa. Isso é algo, é algo experiencial, né? Não é algo que o Buda ele achou que é assim, então escreveu um livro sobre aquilo. Não. Ele realizou aquilo e ensinou como realizar. E o processo para realizar isso é pacificar a mente, esvaziar a mente dos conceitos errôneos sobre a realidade e recuar até essa natureza básica. Esse é o caminho, né? E o Dzogchen, a grande perfeição, procura fazer isso da forma mais rápida possível. E é por isso que os textos do John Limpa, né, que o Lama Long Wallace nos ofereceu por muitos anos, e o Lama sempre usa também, são textos que indicam isso de modo rápido, né? Mas é isso aí, é Shamatha Vipassana Triaktion. Menos que isso, a gente pode ter vislumbres, assim, né? Ter alguns insights e tudo, mas realizar mesmo isso vai ter que avançar nessas etapas. Claro que a gente vai avançar em paralelo, não vai ser assim. Primeiro eu vou fazer só Shamatha, até realizar. Depois eu vou fazer só Vipassana. E depois eu vou fazer só Triaktion. Não, a gente está fazendo os três meio que em paralelo. Um ajuda o outro, né? E o caminho vai andando assim. Porque eu volto a dizer, assim, às vezes tem algumas pessoas gostam assim de apontar como se isso fosse muito simples e muito trivial, né? É, assim, em essência é, mas se fosse fácil e trivial realizar isso, todo mundo se iluminaria. E na prática não é bem o que a gente vê acontecendo por aí, não é? Então a gente vê que tem que ter algum caminho, alguma prática a ser feita e realizada e acumulada. E mesmo que os mestres tenham compaixão e queiram encurtar o caminho para nós, tem um caminho, né? Então, esse caminho tem visão, meditação e ação. Então, a gente está estudando a visão, vai meditar sobre a visão e vai tentar agir no mundo de acordo com a visão. É isso, no mercado, no trabalho, nas relações. Como é que a gente age de acordo com a visão? O que que é agir de acordo com a visão? Entendendo a inseparatividade dos fenômenos, a vacuidade de todos os fenômenos. As emoções perturbadoras não são reais, elas surgem por causas e condições, duram um tempo e desaparecem. São fantasmagóricas. Tudo é fantasmagórico. As pessoas não são as mesmas momento a momento. Você está com uma pessoa hoje, amanhã você encontra, não é a mesma pessoa. Tanto fisicamente quanto. Nem a gente. Então, você se olha no espelho todo dia, você é outra pessoa. Momento a momento, tudo muda. É tudo essa flutuação assim fantasmagórica de uma projeção de realidade. Então, ver a vacuidade dessa projeção nos liberta da prisão à projeção. Como é que a gente se liberta? Nossa natureza, essa natureza. E tudo pode acontecer, inclusive a ignorância começa primeiro ela. Mas assim, na minha cabeça é meio sem lógica, né? A Assim, natureza última aí pela ignorância. Porque se ela é tão iluminada. isso, o budismo não explica essa gênese do samsara, né? O Buda usa algumas metáforas ou outras, mas ele diz para não levar isso nem isso muito a sério, assim, no sentido, de novo, qual é a importância de saber como que começou? Importante é saber onde que eu estou agora e como é que eu saio. Você está doente, você pegou Covid. Importa saber onde que você pegou o vírus. Eu peguei lá em tal lugar, né? Peguei da maçaneta da porta, não sei o quê. Isso é relevante, você tem que tomar os remédios e etc. E tomar vacina para os próximos. Então o Buda, ele atua muito assim, né? Como um médico. Esse pode também ele explica, né? Claro, eu digo para a religião tal. Aí você vai dar por causa desses mais, nós somos simples e ignorantes. Eu estou fazendo umas coisas que ninguém explica muito bem da onde que surgiu esse símbolo. É porque, bom, na visão budista não se explica porque é irrelevante. Mas em outras religiões se postula, a Bíblia fala claramente sobre a gênese de tudo, tem uma visão de mundo ali, né? Como que Deus criou tudo à sua imagem e semelhança. Tem uma visão. Mas são visões, né? Cada um aí vai se conectar àquilo ou não, né? Mas no ponto, o nosso ponto é isso, é como superar o sofrimento. Esse é o ponto do budismo. O budismo não é uma aula de cosmologia, de geografia ou de história da humanidade. O budismo é um método para libertar a mente do sofrimento. Se é o primeiro giro, a habilidade,
os 12 elos e a roda da vida explicando. O segundo é o Prajnaparamita, o segundo giro, e o Isso. terceiro. Terce- O terceiro giro são os sutras sobre a natureza de Buda, Tathagata e o aspecto das terras puras, da construção luminosa dos fenômenos. Esse é o terceiro, especialmente. E o quarto giro não existe assim em essência, né? No Sutrayana só tem 3 giros. No Tantra, às vezes se fala que o quarto giro do Buda foi a introdução dos Tantras, do Tantrayana, né? São outros textos. Não, nunca, sobre quinto nunca ouvi. Bom, São pais, geralmente. É esse contato com o mundo, né? Fazer essa transição do ensinamento e tentar levar os ensinamentos. é, Você já falar sobre isso? não, acho que o Lama fala sobre isso como o nono passo do nobre caminho, né? Não como o quinto giro, assim, eu nunca ouvi falar. Porque o Lama, o que ele comenta é um pouco assim: você pratica os 8 passos do nobre caminho óctuplo, a quarta nobre verdade. O oitavo passo é a iluminação. Mas depois da iluminação, o que que acontece? Aí viria um nono passo, que não tem, né, nos textos tradicionais, que seria a ação no mundo lúcida. Isso eu já ouvi, mas sobre um quinto giro eu não ouvi essa comparação. Mas até um quarto giro seria o Tantra. Então é isso, gente. É, a questão não é ser fácil ou difícil, né? A questão é como aproveitar rápido os ensinamentos e praticar. Né? Do meu ponto, da minha condição atual, como é que eu aplico? Bom, impermanência vocês estão contemplando o tempo todo. Sofrimento do samsara, o tempo todo. O karma, né? As consequências das ações que foram plantadas, em grande medida a gente vê. Já não vê tudo, mas vê a grande medida. Né? Pô, vida humana é preciosa. Aí você olha, você está numa segunda noite, é isso, parado, sentado aqui, pensando sobre isso, buscando o caminho da liberação. Você encontrou isso, você tem tempo para fazer isso. Isso não é muito comum, não é? Não é comum. A gente poderia dizer, ah, então nós somos especiais. Não é nem isso, é assim, por algum mérito, né? Por algum mérito, ou por transferência de mérito, às vezes, dos mestres para nós, a gente está acessando isso. Então, deveria aproveitar bem, né? Que é uma visão assim super interessante e que aparentemente produz muitos seres realizados, né? Que eu sempre falo, se fosse uma tradição do passado linda e maravilhosa, que alguém se iluminou lá no passado, mas e hoje em dia não tem mais ninguém, eu não acharia tão interessante. Mas quando você vê pessoas como o Dalai Lama, o Lama Santen, fiz um retiro com a Cadro há pouco tempo, essas pessoas se movendo no mundo com aquela clareza e lucidez, você vê que aquilo de alguma forma funciona, né? Ou seja, o método ainda funciona ou estamos em tempos de degenerescência, não funciona mais? A gente vai vendo que eles funcionam, né? Então, vamos aproveitar. Então, bom final de ano para nós, né? Não, hoje não está acabando, não. Semana que vem vai ter só online, viu? Vai ser o último do ano. Mas presencialmente é o último. Então, final do ano é um momento especial que a gente pensa muito sobre a vida, não é? Assim, faz promessas de começo de ano. Então é bom, assim, em 2026 eu vou praticar mais. Essa é uma boa promessa, não é? Então a gente vai indo assim, com leveza, mas com clareza, assim, né? De caminho. Também se não praticar. Difícil, né, que o resultado da prática venha sem praticar. É um pouco isso. O budismo tem uma parte que é causal e uma parte que não é causal, mas a parte causal funciona também. Então a gente vai investir nessa parte causal que vai acumulando e funcionando. Por exemplo, chama é até causal. Quanto mais você praticar chama, tá melhor você vai ficar naquilo. Bem claro, assim. Tudo bem. Então, uma geral assim, né? Então, vamos lá. A forma é vazio, o vazio é forma, né? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken Lop Cho Song Ring Lu Che Zam Ling Sa Song Cha Par Dro Ju Chok Sung Nang Wadang Medrau Du Sung Gelek Show.
Boa noite para nós. É. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. É? That's all, folks. E Diabetes. Ângela, tchau. Semana que vem ainda tem, hein? Para passar de ano tem que ir até o último. Tchau, cara.